Vem de Portugal a informação de que o Flamengo quer Di Maria. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre a chance, será que existe alguma, de Matias Rojas trocar o Corinthians pelo Palmeiras? Bora te atualizar sobre uma reunião entre líderes do São Paulo para cobrar Rames Rodrigues. Os caras querem mais comprometimento do meio atacante colombiano. Preciso te contar uma novidade em respeito ou em relação ao Cruzeiro. Voo da alegria no Corinthians, mais um, hein, seu Augusto Melo? Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Deixa like, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, site que te dá até R$800 de bônus de boas-vindas. Daqui a pouco eu te explico como é que você consegue esse bônus. Antes mostrar partidas dessa quinta-feira, tem campeonato inglês com 2 jogaços. O primeiro deles, o líder Liverpool entra em campo e para mim é muito favorito no jogo contra o Brentford. Para completar, Chelsea e Manchester United, vou de vitória do Chelsea. Já na Sul-Americana, Universidade Católica e Cruzeiro, vou de empate. Na Libertadores, 2 brasileiros em ação, Caracas e Atlético Mineiro, vou de Galo. Talleres e São Paulo, vou de vitória do time argentino ou empate. Para você participar na Aposta Real é super simples, pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o desempenho dos times brasileiros na Libertadores da América. Até aqui, 5 entraram em campo e nenhum venceu. Foram 3 empates e 2 derrotas. Os empates do Fluminense 1-1 contra o Alianza Lima ontem fora de casa, do Flamengo em 1-1 com o Milionários anteontem fora de casa e do Palmeiras com o São Lourenço 1-1 na noite dessa quarta-feira. O Palmeiras poupou titulares, saiu atrás, mas conseguiu o gol de empate através de uma falta cobrada pelo Piquerez. As 2 derrotas, o Grêmio perdeu por 2-0 para o Strongest na terça-feira, o Botafogo perdeu em casa para o Júnior Barranquilla por 3-1 na noite dessa quarta, em casa, estava tomando 3-0 no primeiro tempo. Bora falar agora sobre Paê, o grande craque do Vasco, pode ficar de fora por até 4 semanas. Constatou-se um entorse no ligamento do joelho cruzado, do joelho direito, não há necessidade de intervenção cirúrgica, mas esse tratamento deve demandar cerca de 1 mês. Bora falar também sobre o Vitória de olho no zagueiro Bruno Vini. Vitória de volta à primeira divisão, ainda tem uma folguinha para contratação de reforços no seu orçamento e um dos objetivos é trazer o zagueiro que está lá no Grêmio, tricolor gaúcho, que busca para metade do ano a contratação de IR Mina. Bora falar agora sobre Daniel Alves, a pergunta que não quer calar: quem pagou a fiança de 1 milhão de euros, ou mais ou menos 5 milhões e 400 mil, para que o Daniel Alves pudesse deixar a cadeia e aguardasse pelos próximos julgamentos em segunda e terceira instância em liberdade? Já especularam que seriam jogadores, o pai do Neymar descartou que tenha colocado qualquer dinheiro e uma emissora espanhola chamada Telecinco afirmou que o responsável pelo pagamento foi a revista Quem, que faz parte do Grupo Globo. Em troca desse pagamento de 1 milhão de euros, a revista Quem teria direito a uma entrevista exclusiva com Daniel Alves, além da possibilidade de gravar num futuro não tão distante um documentário para contar todas as circunstâncias e essa fase da carreira do atleta. A Globo, através de uma nota, garante que não é verdade, abre aspas, sobre a fake news que está sendo compartilhada de que a Quem teria arcado com a fiança do jogador Daniel Alves. Gostaríamos de esclarecer que ela não corresponde à verdade e não pagamos qualquer reportagem produzida dado o seu caráter jornalístico, fecha aspas. E para você, quem fez a quitação da saída do Daniel Alves? Você tem alguma suspeita? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Bora falar agora sobre o Botafogo. John Textor compareceu nessa quarta-feira para prestar depoimento e esclarecimentos. Saiu assegurando que trouxe provas contundentes de que houve manipulação a favor do Palmeiras. Mandou recado para Leila Pereira, para o Júlio Casares
evitou falar em nomes, mas disse que o futebol brasileiro será limpo a partir dessas intervenções dele. Enquanto isso, queria contar para vocês que o Textor tem alguns problemas com dívidas no Botafogo. Mesmo o clube tendo se transformado em SAF, a fama de inadimplente ainda pesa em alguns temas. Quero citar alguns deles. Por exemplo, o Luiz Castro, que garantiu um caminhão de dinheiro ao Botafogo com sua saída para o Al Nassr, ainda tem a receber luvas, parcelas de luvas, prêmio pela assinatura do contrato, além de imagem e premiações. Tudo isso está atrasado e o Botafogo não fez a quitação. O clube também deve luvas a Patrick de Paula. Uma das contratações mais caras da história do clube, foi adquirido junto ao Palmeiras, tinha direito a um prêmio pela assinatura e isso não foi pago ainda. São Paulo assegura que o Botafogo deve 3,5 milhões de reais pelo Tietê. E inclusive cogita aí a FIFA para cobrar essa grana, e também uma situação envolvendo o Lucas Perry, que foi do Botafogo para o Lyon, clubes do mesmo dono, no caso do John Textor, por apenas 3,2 milhões. O São Paulo desconfia dessas cifras. Para completar, Segovinha, que havia sido comprado do Guarani do Paraguai, a operação garantiria $1,5 milhão, mas o pessoal do Guarani assegura que o Botafogo não fez a quitação completa dessa situação. Quero falar agora sobre Di Maria, vem de Portugal, mas especificamente do jornalista Pedro Sepúlveda, a informação de que o Flamengo é mais um interessado na contratação do Di Maria. No final de semana já havia surgido a notícia de que o Internacional havia aberto conversas com o empresário do atleta, agora o Flamengo também interessado. Só para completar, é importante lembrar que o Di Maria tem vínculo com o Benfica até 30 de junho, já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube. Mas Nicola, o Di Maria não vai para o Rosário Central? Estava tudo certo, acordo verbal, já tinham separado a camisa 11 para que ele pudesse jogar Libertadores da América, é o clube do coração do meio argentino de 36 anos de idade, mas recentemente entregaram um bilhete ameaçador ao pai do Di Maria, afirmando que se ele fechasse com o Rosário Central, um membro da família seria assassinado. Essa ameaça acompanhada de um bilhete também teve tiros para o alto, para aumentar a ofensividade e a agressividade ou o tom ameaçador dessa situação. A polícia desconfia da ação de narcotraficantes e diante desse cenário, o Di Maria recuou em relação a essa ideia de voltar para a Argentina. De acordo com a imprensa portuguesa, o Di Maria não vê com bons olhos jogar no Brasil e ele já tem em mãos a possibilidade da prorrogação do contrato no Benfica por mais uma temporada. Estados Unidos, Arábia Saudita são outras alternativas para o jogador. Eu adoraria que ele viesse para o Brasil, independentemente do clube. Acho que é alguém com enorme potencial e muita qualidade. Só para completar sobre o Flamengo, preciso acrescentar que o rubro-negro tem conversas com a PixBet para melhorar seu contrato, mas não chegará aos 120 milhões de reais que o Corinthians recebe da VaideBet. Na noite dessa quarta-feira, o pessoal do Mundo Rubro-Negro afirmou que o Flamengo já tinha acertado com a PixBet um patrocínio de 120 milhões. Consultei uma pessoa importante dentro do Fla, ela admitiu que o Corinthians, ou melhor, que o Flamengo discute com a PixBet uma melhora do atual contrato de 85 milhões de reais, mas que não vai bater esses 120 milhões de reais. Só uma curiosidade, os donos da PixBet e da VaideBet são rivais e concorrentes fortes há bastante tempo. Bora explicar agora uma notícia muito maluca que surgiu nos últimos dias e dá conta de que Matias Rojas poderia trocar o Corinthians pelo Palmeiras. O primeiro a falar sobre esse tema foi o Magnata, alguém que cobre o dia a dia do Corinthians e tem boa relação com o presidente Augusto Melo. Foram alguns furos importantes na cobertura do Timão. Mais recentemente, o pessoal do Bola VIP informou que o Matias Rojas teve o nome discutido internamente no Palmeiras e havia quem defendesse a contratação do meio atacante paraguaio de 28 anos de idade. Quero esclarecer que ninguém do Palmeiras cogita a possibilidade de contratar o Matias Rojas. O entendimento é de que é um jogador normal, que se tornou supervalorizado com a transferência para o Corinthians, com salários, direitos de imagem e luvas na casa de R$1 milhão por mês. Então não valeria a pena o esforço por um jogador que, na visão do Palmeiras, tem uma série de dificuldades. Outro ponto importante, para contratá-lo, o Palmeiras poderia acabar criando uma relação ruim com o Corinthians. Leila Pereira e Augusto Melo gozam hoje de uma situação bacana, eles se dão bem, tem uma relação confortável entre ambos. Só para completar, a especulação de que o nome do Matias Rojas cresceu no Palmeiras também passaria pela presença do Aníbal Moreno. O Aníbal chegou muito forte no Palmeiras e foi companheiro do próprio Matias Rojas no Racing. Relação de amizade entre os dois pesaria, ele teria indicado pro Abel, enfim.
A informação que eu tenho é diferente, o Palmeiras assegura que não vai contratá-lo. Busca-se o meia? Busca-se. O nome dos sonhos segue sendo do Maurício, do Internacional, uma operação extremamente complicada. Só para arrematar sobre o Rojas, ele ainda não conseguiu a rescisão do contrato com o Corinthians, cobra 40 milhões de reais na FIFA, e enquanto não houver uma posição da FIFA, ainda que seja para liberação imediata, até que se julgue o caso, o atleta está impedido de atuar. Ele tem um acordo verbal com o Inter Miami, mas aguarda por novidades da FIFA para que possa se juntar a Lionel Messi e Luizito Soares. Só uma curiosidade, no início do mês de abril, o Matias Rojas passou a seguir quase todos os jogadores do Inter Miami, só reforçando a ideia de que ele está a caminho do clube americano. Bora falar agora sobre o Voo da Alegria, mais um promovido pelo presidente Augusto Melo do Corinthians. Timão jogou na terça-feira em Montevidéu, no Uruguai, estreia da Sul-Americana contra o Racing, empate 1-1, jogo horroroso, o Corinthians atuou muito mal. E o que chamou a atenção é que pela segunda vez no ano, o Augusto promoveu um voo com vários convidados. Primeiro eu já havia contado para vocês na estreia do time na Copa do Brasil, confronto contra o Maringá no estádio Willie Davis. Agora, viagem internacional com passaporte, o Corinthians também havia fretado um voo e se aproveitou das vagas excedentes das cadeiras livres no avião para chamar conselheiros, sócios e também alguns amigos da diretoria. O jornalista Thiago Salazar, da Gazeta, chegou a dizer que foram 80 convidados nesse voo. Eu não consegui confirmar quantas pessoas estiveram viajando com o Corinthians, mas é um gasto importante que o Corinthians faz. Ah, Nicola, mas o voo já está fretado. Tá bom, você pode vender os espaços vagos para a imprensa, eventualmente para convidados, mas aí você vende o lugar e reverte dinheiro para o Timão. Só para completar sobre o Corinthians, Igor Coronado ainda se recupera da dengue e a situação do atleta ficou bem ruim. Ele teve dores no corpo, febre, diarreia. A avaliação dentro do departamento de futebol do Corinthians é que ele perdeu condicionamento físico e vai demorar mais algum tempinho para reaparecer. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quero te contar sobre uma reunião que líderes do elenco tiveram com James Rodrigues. Rafinha, Lucas Moura, entre outros, chamaram o James para um bate-papo sério. A ideia era pedir ao James que se comprometesse um pouco mais, ou bem mais, com o projeto São Paulo, especialmente na Libertadores. Eles lembraram da relação que a Libertadores tem para com o torcedor do São Paulo, o quanto esse campeonato pesa para o torcedor são paulino. E eles cobraram que o James tivesse uma condição mais profissional no dia a dia de treinos, com mais dedicação, com mais profissionalismo também em relação à capacidade física. É um cara que não tem se cuidado tão bem, até por isso tem tido muita dificuldade de se colocar em forma. Faz parte dessa reunião, ou do acordo dessa reunião, uma chance para que ele pudesse atuar como titular. O James ainda não jogou como titular pelo São Paulo na temporada e vai ter essa primeira chance na noite dessa quinta-feira contra o Tajeres. Então, os atletas cobraram, o James se comprometeu a mudar o seu comportamento. O Thiago Carpini, técnico do São Paulo, aceitou comprar essa bronca e vai colocá-lo em campo desde o princípio para que a gente possa entender como é que ele vai funcionar. Durante a conversa também lembraram sobre o pênalti não batido contra o Novo Horizontino. Na oportunidade, o James assegurou que não se sentia confiante e achou que ia acabar atrapalhando o time se perdesse seu pênalti. Só para completar o vídeo, informação importante no Cruzeiro, Rafael Bilu, atacante de 24 anos de idade que não joga há 11 meses por causa de uma cirurgia no tendão de Aquiles, terá seu contrato renovado, informação exclusiva que eu conto para vocês. O vínculo acaba agora no fim do mês de abril e vai ser estendido até 31 de dezembro para que ele possa continuar, terminar essa recuperação, está praticamente restabelecido e ser mais uma opção de velocidade. Ponta, canhoto, de muito drible e velocidade, posição meio carente, pode atuar como ponta direita e segue no elenco cruzeirense. Na temporada passada, antes de machucar, foram 11 partidas com o Pesolano e com o Pepa, quando ele parecia que engrenaria, ver essa lesão que aconteceu no início do mês de maio. Depois de 9 minutos em campo contra o Santos, ele sofreu a lesão e não jogou mais. E você pensa o que sobre o Bilu? Use o espaço para comentários, esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde com mais notícias. Abraço, tchau!